Leandro tem 25 anos e mora com a família no subúrbio de uma grande capital brasileira. Há alguns anos é portador de transtorno mental. A família diz que, até 2006, Leandro era um jovem agressivo, chegou a ser internado e tentou até se matar. Ele começava a ver, né, imagens ele dizia que era demônios, né, dentro de casa, ele dizia que tudo começava a rodar, que tudo ficava vermelho, e ele teve até um dia que ele foi para o meu trabalho com muito medo, chegou com muito medo, né, me pedindo que eu fosse para casa porque ele estava com muito medo. E eu cheguei em casa, eu morava no quarto andar, e quando eu cheguei em casa ele tinha até tirado, né, o fio da antena para que se suicidar, né? Atualmente, ele frequenta o CAPS com regularidade, de segunda a sexta. Chega aqui todas as manhãs e só costuma sair no fim da tarde. Meu dia a dia aqui no CAPS é assim, eu chego aqui às 8h30, tenho um lanche da manhã, e eu gosto muito de fazer mosaico. Tem outras, como é que se dá o nome? Outras oficinas, sabe, de música, desenho, tem assembleia que é para fazer tipo assim, ver um dia bom pra gente ir passear, que a gente passeia também. Muita coisa mudou na minha vida. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô mais tranquilo. Conversei com a minha mãe, eu falei, minha mãe, eu quero voltar a estudar, porque isso é importante pra mim. Porque eu reconheço que sem estudo a gente não é nada. O sucesso no tratamento de Leandro é resultado da nova política de atenção em saúde mental implantada no país. Uma luta que começou há cerca de 30 anos com a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica é responsável pela transição do modelo centrado no hospital psiquiátrico para um modelo de atenção comunitária. Surgiu no fim da década de 70, motivada pelos próprios trabalhadores de saúde mental após uma série de denúncias de violência nos manicômios e de mercantilização da loucura. No final da década de 80, foi criado o primeiro centro de atenção psicossocial em São Paulo. Na década de 90, entraram em vigor as primeiras normas federais para regulamentar os procedimentos de atenção diária. Em 2001, o Congresso aprovou a Lei 10.216, que determina ao Estado a responsabilidade de consolidar uma mudança do modelo assistencial para garantir o acesso de todos a um tratamento mais resolutivo e menos excludente. Em 2002, as portarias 336 e 189 do Ministério da Saúde regulamentaram e atualizaram as normas de funcionamento dos CAPs, além de destinar recursos financeiros para eles. O debate da lei levou 12 anos, com várias pessoas que lidavam com essa questão da saúde mental e que defendiam a ideia de fazer uma saúde mental mais aberta na comunidade, que respeitasse os direitos do paciente. A lei finalmente foi aprovada, foi sancionada e a partir daí, todas as medidas que se fazem para criar uma psiquiatria aberta, uma saúde mental comunitária, como nós dizemos, passaram a ser oficiais. Antes da lei, 90% dos recursos eram destinados a hospitais e menos de 10% eram destinados aos serviços todos extra-hospitalares ou comunitários. Hoje, apenas 6 anos depois da lei, nós já conseguimos virar esse cabo da boa esperança, porque um pouco mais que 50% dos recursos da saúde mental estão hoje destinados ao sistema comunitário e extra-hospitalar. Esta nova política vem transformando o quadro da assistência em saúde mental no Brasil e tem como carro-chefe os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Foi o surgimento destes serviços que demonstrou a possibilidade de construção de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico do país.
Os CAPs foram criados para organizar a rede municipal de atenção às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. São serviços de saúde abertos e comunitários que oferecem atendimento diário, individualizado e acompanhamento clínico, visando a reinserção social de gente como Leandro. Os CAPs são divididos por territórios e responsáveis por uma população adscrita, ou seja, cada serviço abrange uma determinada região que é o seu território. Isto faz com que seus profissionais tenham que estar diretamente envolvidos com as questões sociais da comunidade. Ali são oferecidos diversos tipos de atividades terapêuticas, como psicoterapia individual ou em grupo, orientação e acompanhamento do uso de medicação, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, além de atendimento domiciliar e aos familiares. As oficinas podem ser as mais variadas, dependendo da necessidade da clientela. Podem ser de esportes até diferentes formas de expressões artísticas. Algumas se tornam até mesmo geradoras de renda. São múltiplas oficinas, né, perspectivas diferentes do trabalho de oficina, mas cada uma delas oferece uma linguagem diferente, né, uma linguagem própria de poder estar trabalhando com esses pacientes, né, por exemplo, a leitura, a partir de um livro, de um texto, cada um fala um pouco da sua história, né. A oficina do mosaico, por exemplo, é uma oficina para pacientes cujo recurso da linguagem, eles têm mais dificuldades, né? Então, assim, tem um objeto concreto, né? Assim, a produção de uma peça concreta, e é uma maneira deles estarem podendo se inserir por esse viés, né? Então, assim, tem a oficina da música, né? A oficina do corpo, são linguagens diversificadas, né? De você poder inserir esses sujeitos no tratamento e, de alguma maneira, reinseri-los na sociedade. Em setembro de 2007, já existiam 1.133 CAPs no país, nos quais trabalhavam mais de 22 mil profissionais. Mais de 350 mil pacientes já passaram por algum desses centros. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de um CAPs para cada 100 mil habitantes. Se acompanharmos a evolução do surgimento desses serviços, veremos que é possível. No fim da década de 80, havia apenas 6 CAPs. Na década de 90, este número subiu para 179 e chegou a 424 em 2002, quando foi criada a Portaria 336. A partir daí, houve um grande salto. Hoje, como vimos, os CAPs já são mais de 1.000 e este número segue crescendo. As equipes dos CAPs são formadas por vários profissionais de nível superior, como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e profissionais de nível médio, além de auxiliares de suporte para limpeza, cozinha e segurança patrimonial, como pode ser conferido no encarte deste DVD. O imóvel deve ter estilo residencial, estar localizado em bairros de fácil acesso à população e contar com um ambiente que favoreça o acolhimento e hospitalidade. É preciso que o usuário se sinta o mais confortável possível e encare o serviço como um território livre para ser acessado sempre que necessário. Esses são conceitos primordiais do serviço: o acesso universal e o acolhimento. Outro conceito fundamental é o acompanhamento. Os CAPs têm a responsabilidade de dar continuidade ao cuidado do paciente, mesmo que ele não permaneça no serviço. Esse atendimento é sempre individualizado, ou seja, cada projeto terapêutico é diferenciado de acordo com as necessidades do usuário. Os CAPs funcionam pelo menos durante os 5 dias úteis da semana. Seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de serviço, como mostra o encarte que acompanha o DVD. Os CAPs podem fornecer remédios e assessorar usuários e seus familiares quanto à sua aquisição e administração. Essa prática ocorre tanto nos grupos de medicação quanto individualmente. Os CAPs são divididos por tamanho e público-alvo. CAPS 1 para municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes. CAPS 2 entre 70 e 200 mil habitantes. CAPS 3 para municípios com mais de 200 mil habitantes. CAPS-C para infância e adolescência e CAPS-AD para usuários com transtornos decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas. Se necessário, estes parâmetros populacionais podem variar, dependendo das características do município.
O CAPS 3, a característica mais distintiva dele é o fato de ter leitos, né, que permitem a hospitalidade noturna. Então, permitem você lidar com a crise de uma forma muito mais eficiente e acolhendo o paciente nesse momento de maior dificuldade. Eu estava muito mal.